Bom, pessoal, eu queria dar sequência ao assunto que nós temos abordado nas últimas aulas, que é o projeto de sintonia do controlador por realimentação de estados, que é o controlador mais vastamente utilizado em servoacionamentos ou servosistemas ou sistemas mecatrônicos para controle de posição. Qualquer uma dessas referências se remete ao mesmo tipo de sistema, E eu vou mostrar, no decorrer do curso, que esse controlador inclusive é embarcado nos inversores de frequência comerciais disponíveis em mercado, tá? Esse é o mesmo controlador que vai no inversor da WEG, da GE, da Siemens, da ABB, da Yaskawa. Então, assim, ele é um controlador de muita credibilidade no mercado, porque ele é exposto a aplicações industriais que demandam muita segurança operacional, Tem plantas que rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E essas plantas, por vezes, utilizam aqui, por vezes não, quase sempre, vão utilizar dos sistemas mecatrônicos que a gente tem abordado, e o controlador que vai embarcado no inversor de frequência para fazer a regulação de trajetória é esse controlador que a gente está estudando aqui, que é o controlador por realimentação de estados. Bom, e a gente tem visto nas últimas aulas uma maneira de se calcular os ganhos do controlador. O controlador, ele na verdade é um PID de posição, Você tem um ganho proporcional, que é aqui implementado pelo KA, um ganho integral, que é implementado pelo compensador KIA, e um ganho derivativo, que é implementado pelo controlador BA. E a gente não chuta os valores desses ganhos. Então, quando a gente está num projeto de um sistema mecatrônico, a gente não fica chutando valores para eles sem critério, porque a gente vai gastar muito tempo para comissionar a planta. Por vezes a gente não vai conseguir garantir qualidade na movimentação da carga do cliente e potencialmente a gente vai estragar alguma coisa. Se um ganho desse ficar mal sintonizado, o sistema pode ter uma resposta muito brusca e você estragar um componente de potência que é caro. Então nós calculamos os valores desses ganhos, e esse cálculo ele é orientado por 3 premissas de qualidade que a gente apresentou desde semana passada, e temos repetido nas aulas, e eu vou repetir hoje aqui de novo, tá? Aqui não custa destacar, o que a gente está, o que nos orienta no cálculo. Então a gente está calculando os ganhos para conseguir fazer com que o sistema tenha simultaneamente capacidade de rastreamento de trajetória, capacidade de rejeição de carga e capacidade de robustez no sentido de controle. A robustez no sentido de controle significa uma invariância ou uma pequena variação do comportamento dinâmico do sistema, mesmo quando os parâmetros da planta mecânica se alteram. Tá? A gente ainda vai abordar como imprimir robustez no sentido de controle ao sistema, mas eu já estou destacando o significado porque é comum as pessoas verem esse termo e achar que robustez é no sentido de resistência mecânica, ser robusto, ser forte, não estragar nunca, não é esse o sentido aqui, tá? Apesar desses sistemas mecatrônicos efetivamente serem também robustos nesse sentido. São sistemas de muita segurança operacional. Eles operam muitas horas em regime nominal e sem estragar. Tá? Movimentando cargas pesadas em atividades de alta receita financeira. Ok? Bom, então até a aula de ontem nós concluímos
a forma de se calcular os ganhos para que o sistema tenha rastreamento de trajetória, seja capaz de rastrear a trajetória. Hoje eu queria começar com vocês o projeto destes mesmos ganhos para que o sistema seja capaz também de rejeitar carga. Tá? Então a gente vai refazer os cálculos desses ganhos, o KA, o KIA e o BA, de tal forma que o sistema ainda mantenha a capacidade de rastrear a trajetória, igual a gente concluiu ontem, e ainda consiga rejeitar carga. Bom, o que é rejeitar carga, né? Até para a gente poder começar entendendo o que nós vamos fazer. Tá? Então, a rejeição de carga, deixa eu colocar o título aqui. A rejeição de carga se refere à capacidade do nosso sistema de bloquear erros de trajetória mecânica mediante a entrada de carga. Então, quando for aplicada a carga útil do cliente no nosso eixo, essa carga tende a frenar o sistema ou alterar a trajetória mecânica desejada pelo cliente, e a gente vai ter que criar uma forma de impedir esse mecanismo. E o impedir aqui está sendo caracterizado no título pela palavra rejeição. Então, de alguma maneira, a gente vai tentar impedir ou rejeitar os efeitos da carga sobre a trajetória mecânica que o cliente deseja no eixo do acionamento. Tá? Bom, eu vou repetir aqui o diagrama de blocos do nosso controlador por realimentação de estados, porque vai ajudar no fluxo do nosso raciocínio. Tá? Os desenhos que nós fizemos das outras vezes já estão bem carregados, então acho que não custa nada a gente repetir aqui para ter um desenho limpinho para ajudar a raciocinar. Então esse controlador, ele recebe aqui um comando de posição do cliente. Aqui a gente realimenta a posição angular que realmente está presente no eixo, e aí a gente compara aquilo que o cliente quer com aquilo que realmente está acontecendo, e dessa comparação vai nascer o sinal de erro de posição. E o sistema de controle vai trabalhar imprimindo o torque que for necessário para tentar anular esse erro de posição. Então essa é a diretriz do sistema de controle. Faça o que for preciso para tentar anular o erro de posição. Quando a gente anular o erro de posição, nós temos a garantia de que o que está acontecendo na ponta de eixo mecânica é exatamente igual àquilo que o cliente quer. Ok? Então a gente está com o sistema operando de maneira satisfatória. Bom, para conseguir então promover essa ação de controle, a gente vai tratar esse erro aqui em 3 compensadores. Um compensador KA, que vai dar um ganho proporcional a esse erro de posição, produzindo um comando de torque aqui na sua saída. Nós também vamos derivar esse erro, e da derivada do erro de posição, que na verdade é o erro de velocidade, a gente vai aplicar um ganho,
que é o nosso atrito viscoso virtual, que é o BA, e produzir um outro comando de torque e nós também vamos pegar esse sinal de erro, integrar, fazer uma integral aqui no computador e produzir um sinal de erro, ou o sinal da integral do erro, que vai ser aplicada à entrada desse compensador KIA, que vai então sintetizar mais uma parcela do comando de torque. Bom, essas três parcelas vão ser somadas e nós então iremos sintetizar o comando total de torque eletromagnético. Esse comando de torque vai ser passado para o regulador de torque eletromagnético, que é composto por um controlador de torque, que vai criar um comando de tensão, que vai para a entrada de um inversor, que então sintetiza essa tensão nos terminais elétricos do motor, e o motor então vai sintetizar o torque desejado na sua ponta de eixo. Então, todos esses elementos, nesse momento do nosso estudo, vão ser embarcados nesse bloquinho aqui de ganho unitário, né? Esses elementos se encontram em pontos mais internos do nosso sistema de regulação de posição e as malhas mais internas têm que ser mais rápidas do que as malhas mais externas, igual nós falamos na primeira semana. Então, as malhas mais internas são vistas pelas mais externas como malhas de ganho unitário. Tá? Elas são tão mais rápidas que qualquer comando que a malha externa impõe à entrada das malhas internas, ele é prontamente sintetizado na saída dessas malhas com baixíssimo erro, né, com a mesma amplitude e baixíssimo defasamento angular. Então é como se fosse um sistema de ganho unitário aos olhos das malhas mais externas, né? E aí aqui a gente já está no mundo de potência, na ponta de eixo da máquina, né? Esse torque eletromagnético que ela sintetiza vai atuar sobre o eixo mecânico junto com a carga, né? E a gente também vai ter um torque de atrito viscoso, de rolamentos e mancais, e da somatória desses torques a gente vai ter o torque de aceleração, igual preconizado na segunda lei de Newton. Bom, se a gente dividir o torque de aceleração pelo momento de inércia, a gente vai ter a aceleração angular. Se a gente integra a aceleração angular, a gente tem a velocidade. E se a gente integra a velocidade, a gente tem a posição angular. Bom, aí aqui a gente vai fechar a malha, né? Primeiro tem aqui, né, um fechamento dessa malha correlato ao torque produzido em rolamentos e mancais. E a gente também precisa realimentar a posição angular do eixo no início da malha de controle, né, para termos o controle realimentado completo. Então esse aqui é o nosso sistema de regulação de trajetória mecânica. Bom, até o presente momento do nosso estudo, nós conseguimos calcular os ganhos dos compensadores, tá? Então até agora a gente conhece o BA, o KA e o KIA, os valores adequados deles, para que o sistema seja capaz de ter rastreamento de trajetória. Tá? Então a gente foi capaz de garantir
que aquilo que o cliente pede na entrada do sistema efetivamente apareça na ponta de eixo mecânica. Tá? Bom, então, pessoal, esse critério, né, foi trabalhado ontem, e a base do nosso estudo foi caracterizar, né, a posição angular que o eixo teria pela função de transferência entre essa saída, que é a posição angular, com relação à entrada, que é o comando, vezes o comando que o cliente aplicou. E nesse estudo, né, quando a gente estruturou, embasou todo o nosso estudo nessa função de transferência, entre essa entrada e essa saída, a gente considerou que a outra entrada do sistema era nula. Né? É desse jeito, inclusive, que a gente calcula a função de transferência de uma entrada para uma saída. Você anula todas as outras entradas, exceto aquela que você quer levantar a função de transferência. Tá? Bom, só que o sistema vai operar com carga. Essa condição aqui, ó, ela não é interessante. Por quê? Porque o valor financeiro da aplicação está na carga útil do cliente. O sistema só faz sentido em existir se ele puder tracionar a carga útil do cliente, né? Porque é aí que o nosso sistema vai ajudar na composição financeira da solução, né? Ele não vai implementar toda a solução financeira, mas ele vai participar, né, de uma maneira significativa, relevante na composição dessa solução financeira. Tá? Então ele vai existir carga, sim. O sistema só faz sentido em existir se ele puder tracionar carga. Tá? E a gente observa que a carga, o torque de carga do cliente, né, ele tem um valor que a gente por vezes não sabe, né, o nível exato do torque de carga, nem a hora que ela vai entrar. Tá? Então, efetivamente, esse sinal é uma entrada, tá? Igual o comando do cliente. Tá? A gente nunca sabe a hora exata, né? Você vende a solução mecatrônica, você não sabe a hora exata que o cliente vai comandar um determinado sinal de posição. E você não sabe a hora exata que vai entrar um nível de carga qualquer, nem o valor exato que ele vai ter naquele instante. Você até projeta o sistema para atender um nível máximo de carga, mas ele pode ter infinitos valores entre o zero e o máximo, e você nunca sabe o valor exato que vai, né, dentre esses infinitos, o valor exato que vai ser aplicado e o momento que ele vai ser aplicado. Tá bom? Então, sinais com essa característica são chamados, né, na teoria de controle de sistemas, né, de entradas. Então, o nosso sistema mecatrônico, inclusive aqui, ele tem duas entradas. Vou desenhar elas aqui, ó. Uma primeira entrada é o comando do cliente. E uma segunda entrada é o torque da carga útil do cliente. E o sistema vai ter uma saída que vai ser a posição angular do eixo, né? Se ela for bem controlada,
a gente vai controlar a trajetória mecânica de deslocamento da carga útil no espaço. Bom, esse sistema mecatrônico, pessoal, é a nossa malha de controle por realimentação de estados integrada aos componentes mecânicos. Tá? Então esse bloquinho aqui representa todo o diagrama de blocos aqui de cima. Ok? Bom, e se a gente observar o diagrama de blocos, nós temos ali um sistema linear. E um sistema linear, ele obedece ao princípio da superposição. E o princípio da superposição nos diz o seguinte, que a saída do sistema ela vai ser dada pela soma das contribuições de cada uma das entradas. E a contribuição de cada uma das entradas pode ser computada como se as outras entradas não existissem. Tá? Então, o comando de posição, desculpa, o comandão, o sinal de posição angular do eixo, né, ele vai receber uma contribuição aqui devido ao comando de posição e o sinal de posição angular vai receber uma segunda parcela que é função do torque de carga. Bom, essas funções são descritas na teoria de controle como as funções de transferência. Então a contribuição dessa entrada, que é o comando do cliente, para a saída, vai ser dada pela função de transferência entre a saída de interesse sobre aquela entrada vezes o valor da entrada que o cliente escolher. E a contribuição do torque de carga sobre a posição angular do eixo vai ser modelada como a função de transferência entre a saída de interesse, que é a posição angular, dividida pela entrada, vezes o valor dessa entrada, conforme também a vontade do cliente. Certo? Bom, então a gente vai conseguir caracterizar a saída, né, em função das duas entradas que vão acontecer simultaneamente, né, o cliente vai pedir o seu comando de trajetória ao mesmo tempo que vai ter carga no eixo, né, e essas duas entradas, né, comando e torque de carga, vão contribuir para que nós tenhamos uma determinada trajetória mecânica do sistema, né, para ele se deslocar no espaço. Bom, a nossa vontade, né, é que o sistema mecatrônico garantisse ganho unitário para essa função aqui. Ó. A gente gostaria que a posição angular fosse igual ao comando do cliente. Tá? A gente precisa tracionar a carga para fazer dinheiro com a aplicação. Tá? A receita da aplicação ela vai existir mediante a manipulação da carga. Então vai ter que ter torque de carga. Né? A carga está presente, é um corpo mecânico grandão lá no eixo, vai ser uma pilha de minério, vai ser um bloco de aço, vai ser uma correia transportadora de grãos, vai ser um container no navio, vão ser os agentes externos, né, atuando sobre um veículo, qualquer, um metrô, um carro, um trem, né, um submarino. Tá?
Então, assim, vai existir o torque de carga, tem que existir, né? Mas a gente gostaria que ele não influenciasse muito na trajetória mecânica, tá? Porque a gente quer que, na verdade, a trajetória mecânica de saída fosse igual ao comando do cliente, mesmo com a carga presente. Então, seria ideal que essa função de transferência aqui da carga com relação à posição angular fosse zero. Tá? Esse seria o cenário ideal, tá? Que realmente, quando a gente colocasse carga no eixo, esse torque de carga aqui, ó, ele não atrapalhasse, não perturbasse a posição angular do eixo e deixasse que ela adquirisse os valores que o cliente está pedindo na entrada da malha. Tá? Então esse seria o melhor dos mundos, né? E aqui a gente vê pelo diagrama de blocos, né, só fazendo uma releitura, uma revisita nessa explicação, né? Ela tem como ser feita de várias formas, mas a gente vê aqui, ó, se você colocar torque de carga no eixo, ele entra aqui, ó, frenando, né? Se for um torque de carga positivo, ele vai entrar aqui subtraindo, vai gerar uma parcela de aceleração negativa, né, de torque de aceleração, tendendo a ter uma aceleração negativa, reduzindo a velocidade e então perturbando a variação da posição angular, fazendo com que ela não varie, por exemplo, do jeito que o cliente gostaria. Tá? Então é até comum na teoria de sistemas e de controle, né, de chamar essa entrada aqui de distúrbio ou perturbação. Está perturbando, ela tende a fazer com que o nosso sinal de interesse, a nossa variável de saída, não adquira o valor que nós gostaríamos. Tá? Bom, então essa explicação ela vai de encontro, inclusive, com os dois critérios de controle que nós abordamos anteontem, né, que é o rastreamento de trajetória, e o de hoje, que é a rejeição de carga. Tá? Então a gente vai buscar aqui, ó, calcular esses ganhos, fazer uma nova rodada de cálculo nos ganhos dos compensadores, para que a gente atenda simultaneamente a essas duas condições aqui, ó. A primeira delas, né, ter essa função de transferência entre o eixo, entre a posição angular do eixo com relação ao comando do cliente, essa primeira condição aqui, ela versa, ou ela é igual, ela remete ao rastreamento de trajetória. Então, se a gente conseguir calcular os ganhos para atender a essa condição, né, fazer com que a função de transferência do comando do cliente para a posição de eixo, para a posição angular, fazer com que essa função seja unitária, a gente está promovendo o rastreamento de trajetória, que é o nosso primeiro critério de sintonia. Tá? E essa segunda condição aqui, né, fazer com que a carga não perturbe a nossa posição angular, a nossa trajetória, né, ou seja, que a função de transferência da carga para a posição angular seja nula, ela remete à rejeição de carga. Então a gente vai buscar aqui, né, calcular os ganhos dos compensadores para atender a essas duas condições simultaneamente, uma e a outra ao mesmo tempo. Bom, para promover rastreamento de trajetória, né, vale todo o material que nós estudamos nas aulas passadas, né, já cobrimos, e ao momento nós já temos valores de KA, né, nesse ponto que a gente está no projeto aqui, a gente tem valores do KA, do KIA e do BA que garantem rastreamento de trajetória. Nós ainda não temos esses valores para promover também rejeição de carga, né? Então a gente vai, a partir de agora,
levantar essa função de transferência aqui e ver como que esses ganhos podem ser calculados para que a gente tente garantir que essa função de transferência fique próximo a zero. Que aí a gente vai, com isso, garantir que o sistema tenha capacidade de rejeição de carga. Tá? Então eu queria fazer com vocês o cálculo dessa função de transferência aqui, ó, entre essa entrada, que é o torque de carga, e essa saída, que é a posição angular. Tá? Bom, então vamos fazer, vamos desenvolver aqui o cálculo. Ele é bem tranquilo de ser feito. Vou criar espaço aqui, ó. Vou fazer aqui do lado para a gente poder usar da figura do diagrama de blocos, né? Então essa posição angular que está aqui, ó, ela vai ser calculada, né, da seguinte maneira. Então ela vai ser igual, né, a 1 sobre S, que é esse bloco, vezes a velocidade mecânica que estava aqui, né, vezes 1 sobre S de novo, vezes 1 sobre J, vezes a soma aqui desses três torques. TE, torque eletromagnético, menos o torque de carga, menos B, vezes a velocidade mecânica. A velocidade é a derivada da posição. Derivar no domínio da frequência por propriedades da transformada de Laplace é multiplicar por S. Então, seguindo aqui com o cálculo, ó, a gente vai ter 1 sobre J vezes S ao quadrado vezes, né, o torque eletromagnético, por sua vez, ele vai ser igual ao comando de torque, que por sua vez é dado pela soma dos comandos de torque presentes nas saídas dos três compensadores, né? Então vai ser BA vezes S vezes o erro de posição. Vamos colocar lá BA vezes S vezes o erro de posição, mais KA vezes o erro de posição, mais essa última parcela aqui, que é KA vezes 1 sobre S vezes o erro de posição. KA sobre S vezes o erro de posição angular. Então, esses três termos aqui, né, eles sintetizam o torque eletromagnético. Aí, continuando o cálculo, né, a gente vai subtrair do torque de carga menos B vezes S vezes θ. Bom, continuando então, pessoal, eu gostaria de manipular aqui o erro de posição, né, que aparece aqui nesses três termos. Como o nosso objetivo nesse cálculo é levantar a função de transferência da posição angular do eixo com relação a essa entrada, que é o torque de carga, a gente tem que anular as outras entradas, né? E a única outra entrada que esse sistema tem é o comando de posição do cliente, tá? Então, nesse cálculo específico que a gente está fazendo, né,
modelagem da função de transferência da posição para o torque de carga, a gente vai assumir que o comando do cliente, que é a outra entrada, vale 0 radianos. Tá? De tal forma, então, que o erro de posição que aparece aqui, nesse ramo, ele vai ser igual, né, a subtração aqui do comando menos a posição angular do eixo. Como o comando é 0, o erro vai ser igual a menos a posição angular. Tá? Então, lá na nossa função de transferência, onde a gente tem o erro de posição, eu vou colocar menos a posição angular do eixo. Então, com isso, a gente pode manipular a expressão e chegar a isso aqui, ó. Observa que a posição vai aparecer comum aqui para todos os termos, né? Vamos colocar aqui menos a posição no lugar do erro, menos a posição no lugar do erro e menos a posição no lugar desse erro aqui, ó. Então você tem uma série de parcelas aqui que tem a posição em comum, tá? Então vamos colocar isso aqui em evidência. Você vai ter o seguinte, ó, 1 sobre JS ao quadrado vezes a posição. Esse primeiro termo aqui, ó, vai ser menos 1 vezes BA vezes S. O segundo termo é menos 1 vezes KA. O terceiro termo, menos 1 vezes KIA sobre S, né? A posição já está em evidência. Esse termo aqui não está em função de θL, nós vamos tratar a parte. E esse último aqui, menos B vezes S vezes θ, o θ já está em evidência, tá? Então sobrou aqui só esse termo, vamos colocá-lo aqui, ó, menos TL sobre J vezes S ao quadrado. Bom, a gente então está promovendo o esforço algébrico para chegar numa expressão com essa estrutura aqui, ó, tá? Então eu vou isolar todo mundo que multiplica a posição angular de um lado da igualdade, todo mundo que multiplica o torque de carga do outro lado, para poder então promover a divisão entre eles e chegar na função de transferência. Para isso então, eu vou passar, né, o JS ao quadrado multiplicando para o outro lado da igualdade. Então nós vamos ter aqui JS ao quadrado vezes a posição igual a menos a posição. Vou colocar o menos em evidência aqui, que ele está presente em todos esses termos, ó, vezes B mais BA vezes S, são esses dois aqui, mais KA mais KIA, né? Menos o torque de carga, tá? Então agora eu vou jogar todo mundo que multiplica a posição angular para o primeiro lado da igualdade, todo mundo que multiplica o torque de carga vou deixar no segundo lado da igualdade. Então nós vamos ter isso aqui, ó, posição angular vezes primeiro termo JS ao quadrado, é esse. O segundo termo é esse aqui, ó, menos B mais BA vezes S. Quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai como mais. Então, colocando o θ em evidência e com mais, ele vai ter mais B mais BA vezes S, né? Esse outro termo aqui, ó, jogado para o outro lado da igualdade, ele vai como mais também, vai ser mais KA vezes θ. Como o θ tem evidência, sobra mais KA. E o último termo, né, menos θ vezes KA, vai para o outro lado como mais θ vezes KA. Como o θ está em evidência, eu multipliquei por KA, tá? Isso vai ser igual então a menos o torque de carga. Com isso, então, a gente consegue concluir o levantamento da nossa função de transferência. Basta expressar a razão entre a saída com relação à entrada.
vai ser isso aqui. Bom, essa expressão, né, ela nos diz quantos radianos a posição angular adquire para cada newton-metro de torque de carga em uma dada frequência S. Tá? Essa posição angular adquirida como função do torque de carga, ela configura um erro. Tá? Na verdade, a gente não gostaria que a posição angular alterasse quando a gente impõe carga. A gente quer que a posição angular altere conforme o comando do cliente, que é a outra entrada da planta. Ok? Então a gente, por vezes, né, vai ver na literatura, e eu também vou usar na aula a expressão erro para esse torque, para essa posição angular produzida pelo torque da carga. Tá? Então, essa função de transferência nos diz qual que é o erro de posição angular que nós vamos observar, quantos radianos de erro a gente vai observar na posição angular para cada 1 newton-metro de torque de carga aplicado em uma dada frequência. Né? Observa que a expressão é toda em função de S, né? Que é o valor da frequência. Então, para frequências distintas, o erro provocado pela carga também será distinto. E a gente observa aqui também, né, que esse erro provocado pela carga é dependente dos parâmetros do nosso sistema de controle. Aqui, ó, os ganhos dos compensadores se mostram presentes aqui, KA, KA e BA. Tá? Então, inclusive, né, a gente mencionou no início dessa modelagem que o ideal para nós é que a gente tivesse essa função de transferência zero, né, bem próximo a zero. E aqui está se mostrando capaz de se atingir valores pequenos nessa função de transferência, caso nós tenhamos ganhos elevados para os valores dos compensadores, uma vez que esses valores estão no denominador da função de transferência. Então, se eles forem grandes, a gente vai conseguir um valor pequeno para a fração, que é a própria função de transferência. Tá? Bom, a gente também não pode aumentar esses ganhos demasiadamente, tá? Porque o sistema pode se tornar instável. A gente sabe, né, da teoria de sinais e sistemas, que se os polos do sistema apresentam, os polos são números complexos, né, que a gente inclusive revisitou nas primeiras aulas. E se a parte real desses números complexos for positiva, o sistema fica instável. Tá? E isso não é admissível para a operação do nosso sistema. Tá? Então você não pode crescer esses ganhos demasiadamente, porque se você fizer isso, o sistema vai ficar instável. Tá? Então a gente vai ter que achar um termo de compromisso, né? Vamos ter que ver o quanto a gente pode crescer esses ganhos e ainda assim garantir que o erro produzido pela carga fique dentro de uma faixa admissível pelo cliente, né? Não existe sistema de engenharia perfeito, né? Ele é suficientemente bom. Então, erro zero a gente não vai conseguir. A gente tem uma diretriz, né, que tem que ser o mais baixo possível, mas a gente não vai conseguir. Então, o que a gente tem que fazer para atender o cliente, para o cliente ficar satisfeito com o nosso sistema? A gente tem que garantir que ele seja suficientemente pequeno, de tal forma que a gente não comprometa a qualidade do produto que o cliente está manipulando com a nossa solução. Ok?
Bom, então para que a gente consiga, né, encontrar ganhos que efetivamente minimizem o erro provocado pela carga, eu queria fazer a proposta de uma nova manipulação, tá? Para que a gente conseguisse enxergar de maneira mais evidente a influência de cada um dos ganhos no processo de rejeição de carga, que é o que nós estamos fazendo aqui. Para isso, né, eu gostaria então de trabalhar com um modelo levemente diferente, tá? É o mesmo sistema, tudo a mesma coisa, só que em vez de trabalhar com a função de transferência, né, tomando a relação da saída para a entrada, eu gostaria de inverter, eu gostaria de apurar, né, uma relação entre a entrada sobre a saída, tá? Para a gente poder inverter essa fração aqui, ó, e conseguir então avaliar a influência de cada ganho sobre a perturbação provocada pela carga, tá? Então só vou inverter essa função aqui e a gente vai extrair dela informações da mesma forma que a gente poderia extrair com a função de transferência, porém com uma matemática, com manipulações matemáticas e análises matemáticas mais fáceis. Ok? Então, promovendo essa manipulação matemática, a gente vai ver o seguinte, ó, que a relação entre o torque de carga e a posição angular do eixo, ela vai ser essa aqui, ó. Estou só invertendo a função de transferência. E aí nós só vamos inverter o numerador com o denominador. Essa função já nos diz quantos newton-metro de torque de carga são necessários para se produzir um erro de posição de 1 radiano. Essa aqui é a informação que a gente tem aqui, né? Idealmente a gente gostaria que essa função fosse infinita. Ou seja, né, a gente gostaria que fossem necessários infinitos newton-metros de torque de carga para produzir um erro de 1 radiano. Tá? Como não tem carga infinita, o erro ficaria sempre bem baixinho, né, mediante a aplicação das cargas reais do cliente no nosso eixo. Tá? Bom, outra coisa que a gente consegue destacar aqui, né, é a influência de cada compensador em uma dada faixa de frequências que o sistema venha a operar, né? E a gente observa aqui dentro dessa função, que inclusive tem um nome especial na literatura, ela é chamada de função de rigidez dinâmica. Tá? Então aqui é como se o nosso sistema de controle, né, estivesse promovendo uma ação equivalente a um sistema massa-mola amortecedor muito rígido que não deixasse a carga perturbar a posição do eixo, tá? Ou como se a gente estivesse caracterizando aqui a impedância mecânica equivalente do nosso sistema, tá? Então, essa função de rigidez dinâmica, né, ela vai ser dominada
por compensadores distintos em cada faixa de frequências que o torque de carga se apresente, né? Então vai ser dominada significa o seguinte, ó. Se a gente olhar aqui no diagrama de blocos, deixa eu só dar uma limpada aqui para a gente poder fazer novos desenhos. Digamos que em um determinado instante o cliente queira impor um torque de carga de baixa frequência. Por exemplo, assim. Bom, deixa eu só aumentar a amplitude dele que vai ajudar aqui nas análises, né? Se o cliente impõe um torque de carga assim, com baixa frequência, né, nós vamos perceber, né, um erro de posição. A posição vai deixar de ser igual àquela que o cliente quer. E essa posição ela vai ser realimentada aqui. Quando a gente subtrair o comando do cliente da posição do eixo, nós vamos perceber que alguma coisa está errada, né? Que é exatamente o que aconteceu pelo efeito da carga, né? E aí vão sintetizar então um erro de posição que vai ser aplicado à entrada dos 3 compensadores, né? Como a frequência é baixa nesse ponto aqui da análise, né, nós vamos ter a maior parte do comando do torque sintetizado no KIA. Por quê? O KIA recebe a integral do erro. E a integral do erro, quando vista no domínio da frequência, contempla a divisão do erro pela frequência dele. Como é uma frequência baixa e você está com ela no denominador, você vai ter um sinal muito grande aqui, tá? Então, nós vamos observar que em baixas frequências, a maior parte do torque eletromagnético necessário para rejeitar a carga, ele vai nascer aqui, ó, esse comando vai ser sintetizado na saída do KIA. Tá? E aí os outros 2 compensadores vão ter saídas quase nulas, tá? E o torque eletromagnético total vai ser basicamente igual aqui é o TE1, né, que é a saída do KIA, tá? Então o sistema vai tentar criar aqui um torque eletromagnético que contra-ataque o torque de carga ou que rejeite o torque de carga. Essa vai ser a operação dele, né? A carga é aplicada ao eixo, a gente percebe um torque de aceleração, vai ter então uma aceleração angular, uma velocidade angular diferente daquela que o cliente quer, uma posição angular diferente. Nós vamos medir isso com a rede de instrumentação, perceber que existe um erro dentro de um programa de computador, processar esse erro, aplicar o erro a 3 compensadores. Esses 3 compensadores então vão criar um comando de torque que vai variar continuamente até a gente conseguir perceber que o erro é 0. Só na hora que o erro anular é que a saída desses compensadores vai parar de variar. Então eles trabalham o tempo inteiro até conseguir anular o erro. Anular o erro significa que a gente atingiu o que o cliente quer, né? E durante esse processo, né, de tentar anular o erro, o que o sistema vai sintetizar? Sinais de torque que vão variar continuamente
até empatar com o torque de carga. Porque na hora que o torque eletromagnético ficar igual ao da carga, significa que a carga não vai mais promover alterações na trajetória mecânica. A subtração dos dois vai dar zero. Então a gente conseguiu rejeitar a carga. A gente tem um torque eletromagnético que está igual ao da carga e que não deixa ela então promover erros na nossa posição angular ou na nossa trajetória mecânica, tá? Então essa vai ser a síntese, né? Uma das sínteses da operação do sistema de controle. E em baixa frequência, aí um segundo ponto da análise, quem vai ser responsável por sintetizar a maior parte do sinal de torque eletromagnético vai ser o compensador KA, né? Porque ele trabalha na integral do erro, igual eu expliquei. Bom, se a gente colocar um sinal em médias frequências, um sinal de torque de carga em médias frequências, né? Nós vamos promover aqui um torque de aceleração também nessa média frequência, né? Porque a carga vai entrar aqui subtraindo, né? E a gente então vai promover uma aceleração angular nessa mesma média frequência, né? Integrando a aceleração, nós vamos ter uma velocidade angular nessa mesma média frequência e uma posição angular que vai começar a oscilar nessa média frequência do torque de carga, né? E quando a posição angular começar a oscilar, nós vamos medir ela e perceber aqui que ela não está igual mais ao comando do cliente. Então a gente vai criar um erro de posição aqui no programa de computador também nessa frequência, né? Esse erro então ele vai ser aplicado à entrada dos três compensadores, que vão então buscar um nível de torque eletromagnético, né? Eles vão fazer o torque eletromagnético variar até a gente conseguir zerar o erro. Na hora que zerou o erro, né? 0 vezes o KA vai dar 0, 0 derivado vai dar 0, a saída do BA vai dar, então vai ser nula, né? E 0 integrado dá o valor, o último valor que o integrador tinha, vezes KA é o nível de torque que precisa, por exemplo, para poder manter, para poder rejeitar a carga, tá? Bom, no caso, pessoal, para um sinal de torque de carga de médias frequências, né, a gente fez aqui a análise na malha de controle inteira, né? E nós vamos observar o seguinte: dos três compensadores que vão sintetizar torques para rejeitá-lo, quem vai ser responsável pela maior parte do comando de torque aqui vai ser o KA, tá? Então, quando você começar a ter frequências um pouquinho maiores, a integral do erro vai dar quase que zero, porque a frequência está no denominador do integrador aqui, ó. Então, frequências um pouco maiores vão fazer com que esse bloco 1 sobre S seja quase zero, a saída aqui é quase nula, tá? E essas frequências um pouco maiores, né, elas então vão gerar sinais que podem ser rejeitados pelo KA ou pelo BA, tá? Vai ter uma faixa de frequências que o KA ainda é maior do que o BA, né? E nas frequências mais altas de todas, o BA que vai ter uma saída maior. Então, nessas médias frequências aqui, quem vai começar a rejeitar a carga vai ser o KA, tá? E aí o nosso torque eletromagnético, então ele vai ser sintetizado, né, recebendo a principal influência ali do KA, e nós vamos então criar um torque eletromagnético igual ao da carga para rejeitar a carga. Tá? Ou contra-atacar a carga, né, com um torque eletromagnético que tem a mesma amplitude que a carga e a mesma frequência. Por último, se a gente aumentar a frequência do torque de carga, né, nós perceberemos aqui erro de posição, né, por todo esse mecanismo que eu mencionei, né, a gente vai ter um torque de aceleração de alta frequência,
uma aceleração angular também de alta frequência, uma velocidade mecânica, uma parcela dela, né, em alta frequência, e uma parcela da posição angular também em alta frequência, né? Vão medir essa parcela em alta frequência e aí o sistema de controle vai perceber aqui, você, opa, essa componente de alta frequência aqui não está igual ao valor que o cliente gostaria. Então eu vou calcular o erro e passar esse erro para os compensadores, que vão variar o comando de torque do jeito que precisar para que a gente consiga anular o erro, né? E no caso de erros de alta frequência, né, esse comando de torque que precisar, ele vai ser majoritariamente processado pelo BA, né? Por quê? O BA ele recebe na sua entrada a derivada do erro de posição. Derivar no domínio da frequência é multiplicar por S, né? Se o sinal tem alta frequência, o S, que é igual à própria frequência, vai ficar alto também, tá? Então você vai ter uma entrada alta aqui nesse compensador, e o sinal da sua saída, que é uma das parcelas do comando de torque, também vai ficar bem alto, tá? Então aqui no nosso eixo do tempo, né, a gente vai ver que em baixa frequência o comando do BA nem mexia, em média frequência também nem mexia, só que na hora que chegou em alta frequência ele começa a ser o maior responsável pela rejeição da carga, tá? Então cada um desses compensadores vai ter uma saída destacada em uma determinada faixa de frequências, tá? Se a gente inclusive aplicar um torque de carga, né, em altíssimas frequências, essa foi a última faixa de frequência que a gente analisou ontem, né, quando a gente estava fazendo o projeto para rastreamento de trajetória, o que vai acontecer? A própria inércia do sistema vai filtrar essa influência da carga, tá? Se eu chegar aqui a partir desse instante você começar a ter um sinal de altíssimas frequências, variando muito bruscamente, o que vai acontecer aqui, ó? Esse sinal de altíssima frequência vai ser aplicado nesse ponto, você vai ter um torque de aceleração de altíssima frequência, tá? Você vai dividir pelo momento de inércia, você vai ter até uma aceleração de altíssima frequência. Só que na hora que você integrar isso, o que vai acontecer? Integrar no domínio da frequência, dividir por S. O S é igual à própria frequência, né? Então, se a frequência está alta, você põe um sinal de alta frequência aqui e sai um sinal de baixíssima amplitude. Então, a velocidade mecânica fica com alta frequência e baixíssima amplitude. E a posição, por sua vez, ó, que vai ser uma nova integração, agora a integração da velocidade, vai ser menor ainda, vai ter uma amplitude menor ainda, porque nós vamos estar dividindo por um S muito grande, já que a frequência é muito grande. Então você nem vai perceber alteração na posição angular devido ao torque de carga em altíssima frequência. Tá? Então nessa faixa de frequências, quem filtra quaisquer entradas de alta, né, vai ser a própria inércia do sistema, não mais os compensadores, igual aconteceu nas outras faixas de frequência que a gente analisou. Ok? Bom, então eu queria fazer, né, uma primeira imersão analítica aqui antes da gente processar os cálculos, tá? Para que a gente consiga atribuir sentido físico aos cálculos e daí melhorar o nosso projeto, né? Fazer um projeto melhor, sofrendo menos, né? É muito ruim ficar perdido nos números, não saber o que está acontecendo, né? Então acho que é saudável, né, começar dessa maneira aqui, né? Fazer uma imersão analítica bem grande, entendendo bem o comportamento físico, para depois fazer modelos matemáticos mais sólidos, né, mais seguros, né? Bom, e aí, pessoal,
Com essa caracterização que a gente acabou de fazer, nós somos capazes de fazer um traçado dessa função de rigidez dinâmica. Então a gente vai fazer o traçado dela aqui no domínio da frequência. Só descer esse eixo aqui um pouquinho para a gente ganhar espaço. E a gente vai caracterizar aqui o módulo dessa rigidez dinâmica, né? O que vai acontecer na amplitude das cossenoides de posição angular de acordo com a amplitude das cossenoides do torque de carga em cada uma das frequências que nos interessam, tá? Para fazer o traçado, a gente também vai usar a escala logarítmica, tá? De tal forma que essas hipérboles aqui sejam traçadas como retas. Isso aqui vai ajudar na nossa análise, tá? A ferramenta visual vai ter um aspecto de interpretação mais rápida, tá? E o que a gente vai perceber aqui, né? Em baixas frequências, com S pequeno, né, igual a gente comentou, a rigidez dinâmica é basicamente igual ao KIA sobre S, tá? Então é uma característica de rigidez dinâmica que é inversamente proporcional à frequência, tá? Então a gente pode falar aqui que a rigidez dinâmica é basicamente igual ao KIA sobre S. Se a gente for crescendo a frequência, vai chegar a um ponto, né, que o Ka, que tem um valor constante, ele era bem menor do que o KIA sobre S, só que se a gente avaliar essa rigidez dinâmica em frequências mais altas, vai chegar a um ponto que ele empata e fica maior do que o KIA sobre S, tá? Então essa vai ser a região de médias frequências, que é a região dominada pelo Ka, tá? Ou seja, ele sozinho, basicamente sozinho, é quem promove a rejeição de carga do sistema. Na transição entre o domínio do KIA para o domínio do Ka, né, a gente tem o valor do primeiro polo, tá? Lembrando da aula de ontem e de quarta-feira, né, a gente viu que durante o projeto de rastreamento de trajetórias, os polos aparecem exatamente na transição entre o domínio de um compensador para o domínio do outro, tá? E nesse momento aqui do projeto, né, nós já temos valores para Ka, para KIA e para os polos já calculados para o critério de rastreamento de trajetória, e eles vão obedecer essa relação que a gente mostrou no gráfico, ok? Bom, se a gente então for aumentando a frequência, vai chegar a um ponto que o termo B mais BA vezes S, que era pequenininho, né, ele é proporcional a S. Com frequências pequenas ele é pequeno também. Só que se a gente for crescendo a frequência, vai chegar a um ponto que ele fica grande, né? E aí ele vai ter essa característica aqui, tá? Então ele vai começar a dominar o comportamento dinâmico, ou seja, a parcela de torque necessária para rejeitar a carga virá basicamente toda do compensador BA, uma vez que esse B aqui é pequeno e é o atrito viscoso de rolamentos e mancais do conjunto mecânico, né? Por último, quando a frequência for altíssima, né, o termo que varia com o quadrado da frequência, que é a maior potência que a gente tem aqui da frequência, né, ele vai ser maior que todos. Então você vai ter a rigidez dinâmica basicamente dominada por ele, né? Foi o que a gente analisou lá em cima, ou seja, o próprio
o próprio sistema rotativo mecânico ele filtra as entradas de torque de carga em alta frequência. Então nós vamos ter essa configuração. Lembrando aqui, né, na transição entre essas regiões nós temos as posições dos polos, conforme nós mostramos nas aulas anteriores. Tá? Bom, e essa então, essa curva, ela pode agora nos ajudar a completar o projeto de sintonia dos compensadores para alcançarmos a rejeição de carga. Né? Como que ela pode nos ajudar? Então a gente vai usar um exemplo para fazer essa caracterização. Digamos aqui que a gente tenha esse sistema mecatrônico atendendo a um cliente que tenha um torque de carga com essa característica aqui, ó. É um torque de carga com amplitude 50 Nm e com uma frequência de meio Hz. Ok? Então vai ser essa carga do cliente. Essa informação ela não é um segredo, tá? A gente consegue levantar isso pela planta do cliente, tá? Inclusive é uma informação que tem que ser passada para a gente, ou nós temos que ter acesso ao equipamento e ou a literatura dele, né, para conseguir levantar essa informação do torque de carga, tá? Então essa informação ela é algo disponível, ok? Nesse processo, pessoal, o cliente suporta um erro máximo de rastreamento de trajetória de 0,1 radianos. É o que ele tolera, tá? Digamos que no presente momento, né, do nosso projeto, a gente já tenha feito os cálculos dos compensadores para garantir rastreamento de trajetória e que os valores produzidos nesse primeiro cálculo sejam esses aqui, ó, ou o do Ka pelo menos, igual a 200 Nm por radiano. Tá, já é o valor do ganho que saiu da primeira rodada de cálculos do projeto para rastreamento de trajetória. Tá? E digamos também, né, que a gente já tem estipulado a frequência dos polos, né? O primeiro polo aqui tenha sido alocado em 0,1 Hz ou 2 vezes π vezes 0,1 Hz, que é o valor do polo em radianos na unidade do sistema internacional. O outro polo, uma década acima, dois vezes π vezes 1 Hz, e o módulo do outro polo, mais uma década acima, 2 vezes π vezes 10 Hz, tá? Bom, como o torque de carga está sendo aplicado a uma frequência de meio Hz, ele vai, né, promover um erro também em meio Hz. O sistema é linear, tá? E a frequência de meio Hz ela está aqui, ó, nessa faixa entre 0,1 Hz e 1 Hz, tá?
Então a frequência de meio Hz está aqui. Vou colocar aqui as unidades do sistema internacional. 2 vezes π vezes meio Hz. E nessa frequência, quem vai ser responsável pela rejeição de carga é o Ka. Caiu na região que o Ka domina. Tá? E como eu mencionei no exemplo, né, quando eu passei os dados aqui do exemplo, o nosso Ka está valendo 200. Tá? Então, será que esses 200 Nm por radiano são capazes de garantir um erro de posição dentro do que o cliente espera? Né? Então, vamos conferir. O Ka, né, ele vai ser basicamente igual ao valor da nossa rigidez dinâmica na faixa de frequências em questão, né? Então o erro de posição que vai acontecer ali, o valor da posição, né, em função do torque de carga, que é igual ao nosso erro de posição, ele vai ser igual ao módulo do torque da carga do cliente dividido pela rigidez dinâmica. Né? Se você fizer essa divisão, né, você vai inverter aqui o denominador, vai dar θ. Tá? Então, tratando com esses sinais no domínio da frequência, né, a informação aqui do módulo do torque de carga no domínio da frequência é igual à amplitude do torque de carga naquela frequência, que é 50 Nm. E aqui embaixo é o valor da rigidez dinâmica naquela frequência que nos interessa, que é o próprio Ka, é ele que domina o comportamento nessa região, então ele vale 200. Então são 50 Nm dividido por 200 Nm por radiano. Tá? Então o resultado vai ser 1/4 ou 0,25 radianos. Só que o cliente suporta um erro máximo de 0,1. Tá? Então, o que a gente conclui desse cálculo aqui? Ó? Que o nosso erro, o módulo dele, né, está maior do que o erro máximo que o cliente permite. Tá? Então, a gente vai ter que promover uma nova rodada de cálculo aos compensadores para conseguir atingir a rejeição de carga. Né? Quando a gente fala aqui que o nosso erro está maior que o erro máximo que o cliente permite, mediante a carga, nós estamos dizendo que o sistema aqui não atende ao critério de rejeição de carga. Essa que é a conclusão. Então a gente vai ter que recalcular os ganhos para que ele passe a atender ao nosso critério de rejeição de carga. Né? E o que a gente observa dentro aqui do nosso modelo que
mudando a pergunta aqui, né? Qual é a liberdade que a gente tem nesse modelo para fazer com que o sistema atenda a carga, né? Se a gente olhar na última expressão, ó, os 50 Nm são a amplitude do torque de carga do cliente. Nós não temos o que fazer quanto a isso. A carga do cliente é ele que escolhe, né? Ele que vai impor o valor de torque de carga. Agora, o valor da rigidez dinâmica, nós já temos liberdade de escolher, porque é um elemento do nosso projeto. Tá? Então, se eu quero cair esse erro para 0,1 radianos, eu tenho que dividir ele por 2,5. 0,25 dividido por 2,5 vai dar 0,1, que é o erro máximo que o cliente suporta. Então, para ter esse erro 2,5 vezes menor, eu preciso aumentar a minha rigidez dinâmica aqui de 2,5 vezes. Tá? Então, a gente vai recalcular o KA para que ele seja igual a 2,5 vezes o valor de 200 Nm por radiano. Então ele vai passar a ser igual a 500. Tá? Se a gente olhar aqui no traçado da rigidez dinâmica em várias frequências, ter a rigidez dinâmica agora em 500, né, significa, ter o KA em 500, significa que a gente vai pegar essa reta e vai elevar o valor dela aqui no gráfico, né? Então ela vai passar a ter esse valor aqui, ó. Ok? A rigidez dinâmica com esse novo valor de KA, que agora vale 500. Tá? Com isso, o sistema vai adquirir capacidade de rejeição de carga nessa frequência, só que a gente vai perder o nosso projeto de alocação de polos, que foi feito para que o sistema tivesse capacidade de rastreamento de trajetória, né? Porque os polos estão exatamente na região de encontro das faixas de domínio de cada compensadores, e a gente tinha projetado eles para ficar aqui, ó, aqui, aqui e aqui, tá? Com a alteração que a gente promoveu no KA, eles vieram para cá, e o outro não se alterou, tá? Mas os dois primeiros se alteraram, né? E aí não convém que a gente conserte uma coisa estragando a outra, tá? Então a gente vai preservar a posição dos polos, né? Porque isso já era uma condição necessária para atender um dos itens de qualidade do sistema. Então, como é que a gente vai preservar a posição dos polos? Ora, se os polos estão na região de encontro dessas curvas, né? Se eu subir uma curva, igual eu subir a curva do KA, eu vou subir a do KIA também, né? E para que a posição do polo fique no mesmo lugar, eu vou subir o KIA do mesmo tanto que o KA subiu. Então, vou pegar aqui o ganho KIA e vou aumentar ele também de 2,5 vezes. Então, o novo KIA aqui, ó, sobre S, ele também vai ser aumentado, ele vai ser obtido multiplicando o KIA que você tinha por 2,5. Tá? Aí sim, ó, as duas curvas estão se encontrando na mesma frequência de antes, que é a frequência do primeiro polo. E, por último aqui, a gente vai, né, subir também o BA. O B é quase que zero, tá? Então, se você subir o BA, você vai fazer com que a reta dele se encontre com a reta do KA num ponto aqui
que configura a mesma frequência que a gente tinha determinado no projeto de rastreamento de trajetória. Tá? Então a gente também vai subir o BA aqui de 2,5 vezes. Né? O último polo a gente não tem como, ele realmente vai ser perdida a posição dele, porque a gente não tem a liberdade de alterar o conjunto mecânico. Né? Peças enormes, caríssimas, transporte difícil, montagem difícil, produção difícil, então a gente não tem como mexer no momento de inércia. Então efetivamente o último polo vai se deslocar um pouquinho, tá? O que também não é um problema para o rastreamento de trajetória, porque o sistema só vai ganhar um pouco mais de banda passante. Tá? Então a gente vai ter o terceiro polo agora nesse ponto aqui. Ok? Bom, então essa é a forma de se fazer o projeto para garantir rejeição de carga. Tá? E esse era o meu recado de hoje. Então eu queria abrir a palavra a vocês para dúvidas, considerações, qualquer coisa que vocês queiram abordar, eu estou à disposição. Beleza, Pedro? Beleza. Tranquilo também, Matheus? Então tá, valeu. Então bacana. Ô, moçada, então eu, na ausência de novas considerações, eu queria agradecer a presença de vocês, desejar um bom fim de semana. Ah, beleza, Matheus. Vai ter mais, tá? Nós vamos fazer um projeto desse completo, com todos os itens, com valores traçados, tá? Então pode ficar tranquilo que vai chegar esse momento para poder elucidar o projeto, porque realmente ele é complicado. Então tá, eu me despeço então de vocês, tá? Desejo a vocês aí um bom fim de semana, e quarta-feira que vem a gente se vê de novo, tá? Até o final de semana essas aulas também já vão estar todas no YouTube, caso vocês queiram rever alguma coisa, está disponível, tá bom? Valeu, até mais. Valeu, obrigado pessoal, boa noite também.